O papel do abrigo, ele tem que ser uma coisa assim instantânea. A criança não pode cronificar aqui no abrigo, né? A medida de proteção, ela é transitória e excepcional. Excepcional só quando realmente há necessidade. E transitória tem que ser rápido, né? A criança não nasceu para viver dentro de um abrigo. A Casa do Menor é um abrigo que acolhe crianças vítimas de violência, portanto, é uma medida de proteção. As crianças aí fora sofrem uma denúncia que é investigada, né, e conforme a veracidade do caso, elas são abrigadas, são colocadas nas medidas de proteção. Tudo isso inicia-se um processo judicial, da qual é segredo de justiça, né, até para preservar a identidade das crianças. A casa funciona como uma casa normal, garantindo para a criança toda a proteção integral, né? Saúde, educação, lazer, esporte, cultura, alimentação, não implique privação de liberdade, né? Eles saem normalmente, voltam, vão para centro comunitário, desenvolver alguma atividade esportiva, vão para cinema, vão para a escola, é uma casa. Eu sinto muito feliz. Ficava pedindo muito pra minha mãe. Aí teve um dia que eu tava fazendo lição. Aí minha mãe falou assim, filha, eu tenho uma surpresa pra você. Aí eu achando que era um presente, né? A minha mãe é a Bruna. Não tem a Bruna? Eu falei, sim, mãe, tem. Então a gente conseguiu a guarda dela. Aí eu saí correndo, dei um pulo, né, mãe? Fiquei muito alegre. Aí quando a Bruna chegou em casa, a gente arrumou as coisas dela, ela começou a brincar mais com a gente. Foi assim, sabe? A gente vai pro balé, depois a gente vai chegar pra escola, karatê, tem outros dias que a gente vai pra violão. Sou mais de balé. Eu sempre quis fazer balé, né? Eu acho bem legal. O caso da Bruna é que os vizinhos, eles denunciaram a mãe da Bruna, né? Porque eles eram muito pobrezinhos. É uma história que passaram pra mim, que eles eram pobrezinhos e a mãe levava eles pra pegar as coisas na rua. E ela acumulava lixos, ela acumulava sujeiras na casa. E a casa é muito pobrezinha mesmo, né? E por esse motivo, denunciaram, chamaram, aí foram lá assistência social, tiraram as crianças da mãe. Só que a mãe, ela tem problemas, ela não consegue ser mãe. E ela tem a avó dela, tanto que até hoje a avó dela é viva, mas é uma senhora idosa, muito idosa, mais de 80 anos. Quando essa criança entra, começa-se todo um estudo psicossocial que é feito pela equipe técnica. Né? Então, aí nós vamos fazer entrevista com familiares, sair à procura de familiares, entrevistas com as crianças, para ver qual é a melhor situação que a gente pode estar devolvendo essa criança à convivência familiar e comunitária. Né? Mediante isso, muitos casos, têm a possibilidade de a família natural estar recebendo essa criança de volta. Né? A família natural é o pai e a mãe. Quando nessa impossibilidade, a família extensa. A gente vai atrás da família extensa. Avô, avó, tios, tias, que é o que a maioria acontece aqui. Os maiores números de desabrigamento ocorrem junto a famílias extensas. Quando não há essa possibilidade de colocação em família natural extensa, aí sim, a gente estuda, né, e pede a colocação em família substituta. E pelas denúncias, eles acabaram ficando na casa do menor, tentaram ajudar a mãe também ficou um tempo na casa do menor para reabilitar ela, para ver se conseguia fazer com que ela tivesse responsabilidade com os filhos. Mas era assim, se pedia para dar banho, ela ia lá, dava banho direitinho, bonitinho. Se pedia para ela dar comida para criança, ela ia lá e dava comida para as crianças, que é a Bruna e o Diego. Mas se não pedisse, ela não fazia, porque ela esquecia, ela tinha esquecimento. Um dia ela lembrava que ela tinha filho, outro dia ela não lembrava dos filhos. Então, tipo assim, ela não. Aí eles concluíram que no tempo que a mãe ficou lá com eles tentando a reabilitar, não teve jeito, porque o problema da mãe é na cabeça, é mental, ela deve ter algum distúrbio, né? E aí trabalharam a mãe para que ela pudesse deixar os filhos para adoção para ver se tivesse uma nova
uma nova oportunidade, né, de vida, não a que ela tinha, né? As crianças maiores, é muito difícil a colocação em família substituta, né? Geralmente as pessoas querem crianças pequenas. As crianças que são vitimizadas, na sua maioria, elas são um número grande de irmãos, são 4, 5 irmãos. Então aí já vai dificultando a colocação em família substituta. Então a gente tem que correr mais atrás da família extensa, que a gente vê que é onde funciona melhor. O que acontece? Em alguns momentos, tem casos, né, que isso aqui é estatístico, várias crianças voltam, um grupo de irmãos, para avó, para tios, conseguem ficar dentro da família extensa, né? A gente consegue fazer muito isso, né? Quando não, tem crianças que são separadas. Por que elas são separadas? Embora elas estejam sendo colocadas em família extensa, muitas das crianças são filhas de pais diferentes. É o que mais acontece aqui, né? São aquelas mães que se relacionam com vários parceiros, né? E vão tendo seus filhos. Eu vou falar então assim, da casa do menor, que é onde eu tirei a Bruna, né? Da onde eu fui buscar ela para minha casa. Então, lá é assim, eu acho que o que eles fazem lá pelas crianças, até os 18 anos, é maravilhoso. O problema é depois. Porque eles completam 18 anos, mas assim, você vê que eles não têm maturidade nenhuma para sobreviver sozinhos depois dos 18 anos. Porque você olha com um rapaz com 18 anos, ele tem uma mentalidade de 15, 14 anos, assim. Eles não têm estrutura nenhuma para morar sozinho. Quando vão se tornando adolescente, a gente insere, né, dentro de programas que possam eles aprenderem uma profissionalização, dentro de cursos profissionalizantes, né, para na maioridade eles terem seu encaminhamento, terem a sua autonomia financeira. Nós já tivemos vários casos assim aqui. Eu tive ultimamente que nós desabrigamos 2 irmãos, né, já com a maioridade civil, né, já empregados. Hoje os 2 moram juntos, né, eles têm toda uma autonomia e continuam com a vida. A casa está sempre aberta aqui, porque a casa passa a ser referência, né, eles sempre estão aqui. Tia Lara, né, estão sempre aqui. A casa é aberta, é uma casa. E o governo, o que ele faz? Depois dos 18 anos, você tem que sair da casa do menor, né? Você tem que sair de lá, aí eles alugam uma casa, compram tudo, arrumam um emprego para a criança, para o rapaz ou para a moça, né? E não fazem mais nada, quer dizer, até os 18 eles fazem um trabalho bonito. Só que eu acho que a partir dos 18 anos, eles também deveriam preparar, antes de pôr para fora, né? De alugar uma casa, ter um preparo maior, porque eles não saem com uma mentalidade como nós saímos, né? É diferente, porque tudo é regrado, tudo tem regras. Para almoçar, para tomar café, para horário de banho, para dormir. Então, assim, eles vivem aquele mundinho, né, deles. Eles não estão, para mim, na minha opinião, assim, eles não estão preparados para o mundo lá fora depois dos 18 anos sozinhos. Ele mesmo completando a maioridade civil, ele só sai do abrigo aqui, nós aqui funcionamos assim, com toda a segurança. Eu já segurei aqui até 23 anos. Ainda o ano passado nós seguramos um dele aqui até 21. Porque ele não conseguia se inserir muito no mercado de trabalho, não estava dando certo, aí ele voltou para cá, ele saiu com o pai, não deu certo. Aí ele falou, tia, volta. Tanto que lá no Sul eu tenho uma suíte, né? Então eles voltam. Um deles voltou, aí ele fez curso de panificação. Hoje ele trabalha numa das maiores padarias aqui do Guarujá, né? Depois que ele teve essa segurança, essa sua autonomia, aí hoje ele alugou já um quartinho, já está bem. Mas a gente segura. Eu tive uma que eu segurei até 23 anos aqui. A palavra-chave, nós aqui, é a segurança. Não é só porque fez 18 anos que vai sair. Aqui não funciona assim. E eu tenho toda essa autonomia para fazer, né, da diretoria, né, se permite, também tem esse olhar de acolhida, né? Imagina, um jovem de 18 anos abre a porta, vai? Não, ele só vai empregado mesmo,
com toda a condição de sobrevida dele lá fora. Quando a gente acordava, a gente tinha que arrumar nossa cama, fazer os nossos deveres, né? Aí depois a gente tinha que tomar café, lavar a louça e aí a gente varria, arrumava a casa e enquanto isso as tias, elas preparavam as comidas. Aí antes de a gente comer a gente tinha uma oração que uma criança pedia para orar, né? A gente tinha que orar. E depois da gente comer, a gente tinha que lavar a louça, secar, arrumar também. E a gente tinha que escovar os dentes, a gente tinha horário para tudo. E quando eu estudava de manhã, né? Quando eu era do 2º ano. E a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã. Porque tinha que levar outras pessoas também para os outros colégios, se arrumar, tomar café. E quando a gente se acordava, algumas pessoas enquanto isso arrumavam a cama e as outras iam tomando banho. Na hora de dormir era 9 horas que tinha que dormir. 9 horas e tinha que estar todo mundo dormindo e com as luzes apagadas. Se a gente fazia coisa errada, a gente tinha um castigo, né? Que é mais ou menos que a gente fala corredor da morte. Que era tudo escuro e a gente ficava alguns minutos lá pra gente aprender a pensar o que a gente faz de errado e não cometer mais isso. Pra mim ela é uma bênção de Deus. Ela não foi programada. Ela foi a única que não foi programada, né? Porque a minha programação era de ter 3 filhos, né? 2 meus e 1 adotado. E ela acabou vindo como um presente de Deus. E ela é um presente de Deus, né? E agora com o nosso sobrenome, muito mais feliz. Eu sinto muita gratidão. Você vê o amor nos olhos dela. Eu vejo muito isso nela, assim, que ela é muito grata por tudo que nós fizemos. A gente vive bem, a gente vive feliz. Somos uma família feliz. Claro, como todas as casas, com regras, né? Mas enfim, a união é boa, graças a Deus. Eu acho que isso foi tudo que Deus planejou.